Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre o componente de grid chamado JS Grid. E para o vídeo de hoje eu vou falar sobre duas funcionalidades. A primeira delas é como configurar o multi-idioma na grid e a segunda é como criar um campo customizado. No nosso caso eu vou explicar como criar um campo data, que é um campo que não é o default da grid. A grid não possui um campo default chamado data. Então aí a gente vai criar esse campo date e vai explicar como é que funciona e como que ele é exibido em tela, ok? Bom, vamos começar então pela questão do multi-idioma. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês os pré-requisitos. Então, se eu vier aqui na minha IDE, o primeiro pré-requisito que eu tenho que ter é no meu index.html eu importar todos os arquivos de linguagens que eu quero utilizar na minha aplicação. Aqui no caso do meu exemplo, eu vou incluir 3 linguagens. Então vou incluir aqui a linguagem PTBR, Português Brasil, a linguagem espanhol e a linguagem inglês. Agora, onde eu baixo esses arquivos de idioma? Né? Eu tenho aqui o link que eu vou passar para vocês. O link ele vai estar na descrição do vídeo. Estou aqui mostrando para vocês onde fica os arquivos. Né? Esse link aqui eu vou passar na descrição. Esse link que eu estou marcando aqui para vocês. E aqui embaixo ele mostra todos os arquivos JS com as linguagens disponíveis. Não sei se vocês podem notar, mas o inglês ele não está disponível aqui, tá? Ele é o padrão do grid, tá? Mas ele não está aqui. Então, durante também a minha explicação, eu vou explicar como criar esse arquivo em inglês e como utilizá-lo. Então, voltando aqui para o meu código, eu tenho aqui o português, o espanhol e o inglês. Esse é o primeiro pré-requisito que eu vou ter que trabalhar e incluir na minha index.html. Agora, abrindo o meu arquivo partial do meu projeto, esse aqui é o arquivo que vai renderizar a minha grid, o HTML que vai renderizar a minha grid. Ele não foge muito das outros arquivos que eu expliquei no primeiro vídeo. Né? A diferença aqui é que eu estou incluindo uma linha aqui, essa que eu estou marcando, onde eu vou exibir um combo com as opções de idioma. Então aí o usuário ele vai ser capaz de selecionar o idioma que ele quer e logo em seguida a grid vai ser renderizada com o idioma solicitado. E aqui embaixo eu tenho a chamada a minha grid, né? Chamando a minha diretiva NGJSGrid e meu data options com as minhas opções de grid que eu vou setar no meu controlador escrito em AngularJS. Então não tem muita novidade aqui com relação ao HTML. Já no caso do meu appjs, que vai conter o meu controlador, eu vou copiar aqui o meu controlador. Vou copiar o controlador que eu já tinha previamente criado, né, já testado. Vou salvar aqui o código. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês como é que fica isso no browser, né? Como que a grid é exibida, como que o combo é exibido e como que ele se comporta. Então aqui eu vou abrir o browser, dar um refresh aqui na minha aplicação e abrir aqui o link do idioma. Bom, então como vocês podem ver aqui eu tenho o meu combo, né? Seleciono o idioma. Por padrão ele já vem com o idioma inglês. Então se vocês olharem aqui nos botões, por exemplo,
um dos itens que é traduzido. Então, se tiver nos botões no tooltip, ele vai aparecer em inglês, no Search, Filter. Outra opção que também é traduzida e que aparece são os componentes de paginação. No próximo vídeo da série eu vou mostrar como funciona a paginação, e aí vocês vão ver a questão do idioma e da internacionalização. Então, se eu vier aqui, por exemplo, selecionar o idioma português, ele vai dar uma atualizada aqui na minha grid e automaticamente ele já vai vir com a tradução aplicada. Tá? Uma outra string que também é traduzida é a tradução do texto de registros não encontrados. Por exemplo, se eu vier aqui fizer um filtro que não existe, ele vai me retornar aqui a mensagem não encontrada. Por exemplo, se eu vier aqui no inglês, voltar no idioma inglês, colocar aqui 30, ele vai colocar aqui como not found, tá? E eu também incluí aqui a opção em espanhol. Tá? Ok, borrar filtro e buscar. Bom, mostrando agora qual que é o comportamento da internacionalização aqui no browser, eu vou mostrar para vocês como implementar isso em código. Então, voltando aqui para o código, dentro do meu controlador, eu vou ter uma característica do Angular, que é essa característica aqui, chamada watch. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai ficar monitorando o meu combo, e a partir do momento que eu faça qualquer alteração lá na opção do combo, o valor vai ser alterado e automaticamente a gente vai entrar aqui dentro do watch e vai executar esse código inteiro aqui. Ok? Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos lá, eu estava na minha opção padrão em inglês e eu mudei para o português. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o meu método destroy da grid, vai destruir a minha grid. Eu vou setar o método locale do JSGrid para o novo valor. Esse novo valor, se vocês verem aqui no HTML, ele está aqui. Então, ou vai ser o ENUS, ou o PTBR, ou o ES. Aqui no nosso caso do exemplo, eu vou colocar aqui PT-BR. Então, ele vai colocar aqui PTBR, vai setar a localização para português. Em seguida, eu vou chamar de novo o método, o JSGrid, passando como parâmetro todas as minhas opções da grid, todas as configurações da grid. Para em seguida eu chamar o método reset, que vai fazer o quê? Ele vai zerar as configurações da minha grid, vai aplicar esse table options novo aqui, e em seguida vai dar o refresh na grid. Aí com isso as traduções já vão estar aplicadas na minha grid. De resto aqui a gente não tem nenhuma outra alteração. Eu tenho aqui o meu table options, né, com uma variável table options com todas os parâmetros que eu quero configurar e exibir aqui na minha grid. Então não tem nenhuma diferença. Então, com relação a idioma, o que eu vou precisar? Vou precisar, por exemplo, ter um combo lá no meu HTML. Dentro do meu controlador, chamar, por exemplo, o watch e seguir essas diretrizes aqui, que eu chamar o destroy, chamar o table options de novo e o reset. E no meu index.html, eu chamar os arquivos de idioma. Um ponto importante que eu havia mencionado no começo é o inglês, né? Eu não tenho um arquivo em inglês lá naquele site lá onde eu tenho os outros idiomas. Então, basicamente, o que eu fiz foi copiar, por exemplo, o PTBRJS, colocar o PTJS aqui no meu projeto, né? Ele fica aqui dentro de JS18N, copiar e colar e renomear ele para o ENUS. A partir daí você pega cada string dessa, traduz para o inglês e já vai funcionar. Eu vou deixar também o código-fonte, o link para baixar o código-fonte na descrição do vídeo, então vocês nem precisam se preocupar com isso, basta copiar o código-fonte e utilizar da melhor forma possível. Ok? Bom, essa aqui é a funcionalidade de idioma, né? Agora a gente vai partir para explicar para vocês como funciona a questão de criar um campo customizado.
Então, em primeiro lugar, eu vou lá no meu HTML, né, como sempre eu venho aqui no meu HTML que corresponde à grid do campo customizado, é a grid 6 HTML. Desculpa, é a grid 7. Isso. Como vocês podem ver, não vai ter, depois que vocês tiverem um tempo e olhar o código, não tem nenhuma alteração. Então eu mantive aqui o combo de idioma, né, que na verdade eu estou agregando as funcionalidades em cada exemplo que eu vou passando. E na questão da minha table, onde eu chamo a minha diretiva ngjsgrid, também não tem nenhuma alteração, ok? Então, basicamente, toda alteração que eu vou fazer com relação a campo customizado vai ficar dentro do meu arquivo appjs. Então, abrindo o meu appjs, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar o meu controlador que eu tinha utilizado para explicar a questão do idioma. Eu vou copiar o meu controlador que eu já havia criado para mostrar para vocês como funciona a criação de um campo customizado. Pronto. Bom, em primeiro lugar, depois que a gente salvou aqui o código, eu vou primeiro mostrar para vocês no browser como é que fica essa questão do campo customizado. O campo customizado que eu estou criando aqui é o campo date, tá? Mas eu poderia criar qualquer outro tipo de campo customizado que vocês queiram utilizar nas suas aplicações, nos seus sistemas. Então, pronto, carregou a tela aqui. O campo customizado, eu criei uma nova coluna aqui, que é a coluna nascimento, a data de nascimento, tá? Então, vai ser baseado nesse dado aqui que eu vou criar o meu campo customizado date. Então, se vocês puderem ver, por exemplo, aqui no filtro, a hora que eu clico com o botão no filtro, ele vai me abrir o componente de calendário, que é o componente do jQuery UI, ok? Então é basicamente isso que eu vou mostrar para vocês como fazer. Mostrar como exibir também o formato de data aqui. Então é basicamente isso. Tem uma outra parte que bom, melhor eu vou explicar para vocês mais para frente para não confundir a cabeça de vocês. Então vindo agora aqui para o código. Em primeiro lugar, só fazendo uma introdução, o JS Grid ele tem os campos os campos padrão dele, né? Então tem o campo do tipo text, o campo number, o select que vai exibir um combo em tela, o checkbox, o text area e o control que é responsável por exibir os botões de remover, de filtrar, limpar filtro, etc. Tá? E a gente tem a opção, como eu disse, de criar o filtro customizado. E para isso eu vou usar o calendário, que é um componente disponível no jQuery UI. Então, o primeiro pré-requisito que eu vou ter aqui é incluir essa biblioteca lá no meu index.html. Então, se eu vier aqui no meu index.html, logo abaixo da chamada da biblioteca jQuery, eu tenho aqui o jQuery UI, ok? Esse é o primeiro pré-requisito, ok? O segundo pré-requisito, eu vou ter que criar um componente novo, que é um componente chamado date, né, do tipo date, e eu vou explicar para vocês como eu vou fazer isso. Então, em primeiro lugar, como eu criei aquele campo data de nascimento, eu tenho que definir ele aqui no meu Table Options, na parte de Fields, incluir esse trecho de código aqui. Né? Então, deixa eu só esconder isso aqui. Então vamos lá, o name dele vai se chamar data de nascimento, o type dele vai se chamar myDateField, poderia colocar aqui qualquer nome, tá? Só que esse nome ele tem que estar relacionado com o objeto que eu vou criar depois.
Aqui a questão de alinhamento, de largura e aqui o título. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui esse data de nascimento, como é que está lá no meu arquivo JSON, né, que é o arquivo que eu vou buscar com as informações e os dados da data. Então você vê aqui em projeto, meu pasta JSON, db.json. Eu tenho aqui o campo que eu criei, que é o data de nascimento, e eu estou mantendo ele no padrão americano. Então aqui é mês, traço dia, traço ano. Tá? Isso eu aplico o mesmo padrão para todos os meus registros aqui. Aqui no caso eu tenho 3 registros, ID 1, 2 e 3, então aqui também a data de nascimento e data de nascimento. Ok? Então, o padrão, eu deixei o padrão como americano, ok? Então, agora o que a gente vai fazer é aprender como criar o campo customizado. Então, em primeiro lugar, eu vou ter que trabalhar em cima desse código aqui, né? Eu vou definir uma variável chamada myDateField, né, igual a function, e chamar esse jsgrid.field.call, ok? Em seguida, eu vou usar essa mesma variável aqui, o myDateField.prototype, e aí eu vou criar um objeto, tá? Chamando esse construtor aqui field, então jsgrid.field. Dentro desse construtor field, eu vou ter que obedecer aqui algumas propriedades aqui que eu tenho que ter para que o meu campo customizado funcione. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter a propriedade sorter, né? Se eu quiser mais para frente ordenar esse campo, então eu tenho que ter essa propriedade aqui definida. Eu tenho que ter esse item template. Para que serve esse item template? Ele vai ser responsável por exibir a data na minha grid, né? Então, em qual formato que eu vou exibir a data na minha grid? Então, esse item template aqui é o que vai ser responsável por isso. No caso, como eu falei para vocês, no meu JSON, no meu arquivo JSON, db.json, a data está em formato americano lá, dia, mês, dia e ano. E aqui no caso, eu vou transformar o formato americano no português. Então aqui seguem alguns códigos, né? Eu estou chamando aqui o date, né, com o valor. E aqui eu estou retornando a minha data já no formato português, né? Aqui esse current date aqui vai ser o dia, curmonth, mês e curyear, o ano. Então vai estar lá dia, barra mês, barra ano. Esse item template aqui é o que vai permitir eu exibir a data nesse formato aqui, ó. Então vocês podem ver aqui na coluna, ele fala que dia, barra mês, barra ano, tá? Sem aquele item template não vai exibir dessa forma, vai exibir num padrão que o JSGrid determinar. Voltando aqui para o código, eu vou ter em seguida uma outra propriedade também que é obrigatória, que é o chamado InsertTemplate. Esse InsertTemplate ele vai ser responsável quando você, por exemplo, quando a gente for ativar a funcionalidade do JSGrid, que é a funcionalidade de inserir dados na grid, ele vai ser responsável por exibir o meu input na tela, tá? Então, mais para frente, no último vídeo da série, eu vou explicar como inserir, editar e excluir dados na grid. E aí, nesse momento, vocês vão perceber que a hora que eu clicar no botão de inserir, ele vai me aparecer um input, né, na coluna de data, e a hora que eu colocar o mouse em cima desse input, ele vai exibir o componente de data. Então, basicamente, essa linha aqui faz tudo isso que eu falei para vocês, tá? O insert value ele vai servir para quê? Para quando, por exemplo, eu estou lá no meu modo de inserção de dados. Eu cliquei no input, abriu o componente de data, eu selecionei a data, esse insert value vai pegar essa data que eu selecionei e vai salvar e exibir na grid. Tá? Então, ele que vai pegar o formato. Aqui no caso, o formato que eu estou pegando, ele vai ser um formato que eu vou transformar ele também em um formato, agora eu não me recordo direito, deixa eu só recapitular aqui, isso, ele vai me trazer o formato americano. Por quê? Como que eu defini o padrão aqui? A minha base de dados está definida como data padrão inglês, mês, traço dia, traço ano, e toda exibição de data que eu for fazer no browser, eu vou converter ela para o português. Então, quer dizer, no caso da inserção, a hora que eu clicar lá com o botão em cima do input,
ele vai me permitir selecionar a data, e a data ela vai ficar em português. Só que a hora que eu clicar em salvar, automaticamente ela vai converter para inglês, para que a gente em seguida consiga salvar isso lá no arquivo DB.json ou no database no formato inglês, ok? A próxima propriedade que eu tenho é o filter template. Ela vai funcionar da seguinte forma: se eu tiver, por exemplo, a funcionalidade de filtro ativada, ela vai permitir que se exiba um input, né? Um input chamando o date picker, né? Que aqui no caso eu estou criando um elemento input, date picker, e a data default vai ser a data que eu vou incluir lá, que eu vou selecionar lá, ok? Que é a data inicial. E lembrando que a máscara que eu vou colocar no date picker para ele me retornar é o dia /mês /ano. Né? A outra propriedade é o filter value. O filter value vai servir para quê? Depois que eu fiz o filtro, selecionei o componente e coloquei a data, ele vai salvar, ele vai me retornar a data que eu selecionei já no formato americano, para ele de repente fazer um filtro lá direto na banco de dados via requisição Ajax. Não sei se vocês estão percebendo, mas todo o template que eu tiver, por exemplo, o insert template, o filter template, o edit template, eles têm a sua outra propriedade necessária, que é o value. Então eu tenho lá o insert value, que é o seu correspondente, tenho o filter value e eu tenho o edit value, ok? Aí por último eu tenho o edit template, que é também, se eu tiver a função de edição da grid ativa, ele também vai me exibir um input, onde eu vou chamar um data picker, um date picker, e ele vai mostrar o calendário em tela e vai me permitir alterar a data e em seguida salvar. E o edit value, que vai, depois que eu fizer a seleção da data, alteração da data, ele vai me salvar a data no formato americano. Tá? Então, essa é a chamada do meu construtor, né? Como eu disse, eu tenho que ter todas essas propriedades aqui já definidas. Chamado o construtor, a última coisa que eu tenho que fazer é definir que o meu myDateField, que foi o que eu defini lá nos meus fields do JSGrid, receba esse novo componente chamado myDateField. Né? Depois disso, basicamente eu não tenho mais nada a fazer, tá? Porque a hora que eu selecionei lá e setei o myDateField igual a myDateField, ele vai na verdade associar esse tipo aqui, myDateField, a essa variável aqui, myDateField, que contém a construção do meu campo customizado. Tá? Então basicamente é isso. Se eu ver aqui no HTML, como eu disse, por exemplo, no caso do filtro, né? Ele vai me mostrar o input, a hora que eu clicar com o botão, vai mostrar o componente de calendário, vou selecionar uma data, e aí a propriedade lá chamada field value, ele vai me trazer em tela o padrão português. Tá? Se eu não tivesse feito nenhum tratamento lá do meu field value, ele traria no formato inglês, tá? Que é o formato padrão. Mas aí, como eu disse, eu defini como um padrão a minha base tem um formato de data em inglês e a minha exibição é um formato de data em português. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o código-fonte disponível no meu Google Drive e vou passar a URL na descrição do vídeo. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês também, eu recebi um feedback de uma pessoa que viu meu vídeo dizendo que para manter vídeos mais curtos, né? Então, realmente eu vou seguir essa linha, vou procurar manter vídeos mais curtos, de no máximo 20, 22, 23, 25 minutos, porque eu já criei vídeos muito longos, de 1 hora, eu acredito que não seja uma coisa muito interessante, aí seja meio cansativo, ok? Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo da série eu vou tratar sobre a questão de paginação e definição de temas dentro da minha grid. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.